Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto, inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio, Autoridade Portuária de Santos. Apoio, Sindifisco Nacional, Estecil Santos e Selfie Logística. Olá, bom dia, 8h40, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta. Nós que estamos na rede MaxCast de rádio, você nos ouve, nos vê 24 horas no ar, todos os dias, com informações da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Quero saudar e agradecer aí as muitas participações, inclusive um dos nossos convidados hoje estava nessa participação, o doutor Emílio Puimi, onde nós falamos um pouco, emitimos algumas opiniões com muito respeito em relação às vítimas do acidente do voo da Voipes. E eu quero agradecer ao número incrível, já passamos aí de mais de 11 mil visualizações e muitos comentários a respeito disso. Não usei uma imagem sequer, respeitosamente às vítimas, para não incorrer no erro que muitos vídeos estão cometendo, mas eu quero agradecer demais. E parabenizar também as palavras aí da Rede MaxCast, com toda a sua equipe, por nos saudar aqui, uma rádio online de Santos, fazendo diferença aí no DAI. Obrigado também para todo mundo, as emissoras como Vox de Salvador, na Bahia, Metropolitana do Paraná, Cultura Votuporanga, essas rádios que acabam pegando o nosso produto aqui da Baixada Santista de Santos, sempre elogiando aqui o nosso trabalho e, é claro, a nossa região da Baixada Santista. Hoje, quinta-feira, 22 de agosto de 24, dia do folclore brasileiro. Há quem diga que em Brasília tem algum Saci Pererê lá pulando no Congresso Nacional porque está deixando todo mundo assustado. Daqui a pouco a gente comenta isso. Lembrando, nós já estamos ao vivo pelo Facebook, daqui a pouco também no YouTube. E você nos encontra nas plataformas Radiosnet, radios.com.br e todas as principais plataformas de rádio do mundo, em áudio e também estamos em vídeo. Se inscreva no nosso canal Ponto a Ponto e você dê o seu like, sugira temas e pautas para o programa. Virgínia, às 8h42, aqui pela rádio Estádio Santos, passe por gentileza o nosso WhatsApp para os nossos ouvintes, já mandando um abraço direto para Pitangueiras do Guarujá, o Antônio Sanches, que me pergunta aqui, ele acha que eu vou ser um adivinho, mas ele disse quem ganhará a eleição para prefeito do Guarujá. É melhor você esperar o resultado das urnas, né, Antônio? Mas bom dia para ele, a esposa, a dona Miriam, e também o Robertão, lá na padaria em Pitangueiras. Depois a gente comenta um pouquinho da eleição do Guarujá também, né? Mas, Virgínia, bom dia. E o nosso WhatsApp, por favor. Bom dia. WhatsApp, espera um pouquinho só. Não tem WhatsApp aí? Eu passo o WhatsApp daqui, então. Fique tranquilo. Eu tenho WhatsApp aqui. Vamos lá. O nosso WhatsApp aqui é o 13998058709. Repetindo, 13998058709. Pegar aqui o bom dia dos nossos convidados, aqui à minha frente, Ele que é muito comentado, eu citei aqui na rede que nós estamos falando de Santos, o trânsito, temos a sincronização de todo o sistema semafórico da cidade. O pessoal de Brasília, que tem uma rede muito bem montada, Minas Gerais, Belo Horizonte, o pessoal de Curitiba falou, fale para nós e mostre. Por isso trouxemos aqui o diretor-presidente da companhia da CET de Santos, o Antônio Carlos Gonçalves, mais conhecido para você que não é da Baixada Santista e de todo o Brasil, com o Fifi. Obrigado, Fifi, pela presença. Sempre muito bom recebê-lo aqui, porque quando a gente fala em trânsito, é algo que faz parte do dia a dia, né? Faz, com certeza. Tem uma coisa que eu queria entender, e o Fifi ele fala muito, eu acompanho, gosto de acompanhar os comentários do Fifi, que eu concordo em gênero de grau, mas não vou deixar, não vou eu falar, vou deixar para ele falar. Criaram as rotatórias, que é para as pessoas entenderem que a rotatória, eu chego
Eu passo, eu chego depois, eu espero. Mas tem gente que chega depois e o cara buzina, ele joga o carro em cima, fica bravo, te xinga. Eu já estou dando tchauzinho, o cara me xinga, eu dou tchauzinho, falo, relaxa, meu filho. Bom dia, Fifi. Bom dia, Eduardo, bom dia, Emílio, bom dia a todos, o prazer estar aqui novamente. É isso aí, vamos falar muito sobre isso, outros assuntos também. Vou comentar aqui também para o Ribeiro, né? O Ribeiro que é do Gonzaga, já dando bom dia. Primeiro ele perguntou do Santos, o que achei do Santos? Depois eu falo. E se eu acompanhei alguma coisa do debate, onde a TV Tati, né? Deixa eu mandar um abraço ao Marcos Bianchi, diretor-geral, do qual já trabalhamos junto com ele pela organização do debate lá da TV Tati Band, com os candidatos à eleição à Prefeitura de Santos. Daqui a pouco a gente também vai comentar, os nossos convidados também vão comentar, principalmente o que acharam desse primeiro debate, que é tão importante para que nós possamos, né, definirmos aí posições e entendermos mais o que é essa eleição. Mas pegar o bom dia aqui do doutor Emílio Puimi, parabenizar, viu, doutor Emílio, obrigado pela participação mais uma vez, e muita gente elogiando na questão daquele vídeo. Na verdade, o elogio já é algo redundante, né? É sempre as pessoas elogiando seus comentários na sua área, que é a área do direito, mas também nesse infeliz acidente que nós tivemos recentemente. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fifi. Bom dia, Virgínia, internautas, ouvintes. Agradeço aí o seu comentário. E é importante que a gente passe para os nossos ouvintes que aqui a gente não tem nenhuma pretensão de ser o dono da verdade. Então, a gente emite opinião, sempre com respeito e sempre esperando também que você interaja conosco e faça o mesmo também, né? Só nesse começo de programa aqui, antes de a gente entrar no assunto, nos nossos temas principais, a ala do governo Lula teme novas armadilhas do Congresso Nacional. Após acordo sobre emendas, aliados do presidente enxergam aí risco de novas PECs, ou uma PEC específica, seja criada para tornar obrigatória mais um tipo de verba parlamentar. Ô, Fifi, essa história que muita gente... Eu não sou lá fã do Flávio Dino, mas eu entendi que eu acho que ele teve uma visão importante. Eu acho que ele teve uma lucidez nesse sentido. Quando a gente fala em... Peraí, não dá para ficar liberando verba, emenda para todo lado. Tem cidades que não se mantêm, tem cidade que não tem orçamento. Ele fica esperando a emenda do deputado estadual, emendas federais, para se manter. Quando você tem essa situação, você já vê organismos, né, se motivarem, como o Senado e também o próprio Congresso, para criar novas PECs. Nós estamos num momento que a economia não nacional, a economia mundial pede reflexão, pede atenção. Eu acho que esse modelo político que vigora no Brasil está totalmente equivocado. Do meu ponto de vista, legislativo é para legislar e pedir demandas que a sua região, os deputados federais, que façam demandas que sejam necessárias para a sua região. Sim. Não precisa de verba. Quem estipula a verba, quem estipula o tipo de serviço que vai ser feito, é o Executivo. O Executivo não tem planejamento algum, não é esse governo. Ao longo dos anos, o Executivo no Brasil, no governo federal, não tem planejamento algum. Não tem estratégia de planejamento, não tem estratégia de desenvolvimento de uma nação. Como Exato. é que a nação vai estar daqui a 5 anos, 10, 50 anos? Não Exato. tem isso. E aí a gente fica tampando o buraco e calando a boca dessa maneira. Como é que você traz o voto quando você precisa de uma votação no Congresso? Através de emendas. É isso que está acontecendo. Exato. Então, aquilo lá virou um balcão de negócios muito grande, a população fica observando isso o tempo inteiro. É inadmissível o que ocorre. Por exemplo, eles acabaram de votar agora da isenção da multa dos partidos políticos. Por que eles não pegam esse dinheiro e colocam para as emendas deles e deixam o resto para o Executivo fazer alguma coisa? O que o Executivo faz, Eduardo? Se você parar para pensar, vamos falar da nossa região. O que o Executivo fez nos últimos 20 anos na nossa região? E ele arrecada. E ele põe esse dinheiro aonde? Exato. Sabe, está na hora de repensar esse quadro. A gente está no momento político. Eleições municipais. O que os deputados federais estão fazendo numa eleição municipal? Por que eles vêm disputar isso? E eles, se perderem, eles ganham, porque eles ganham visibilidade e ganham condição de uma próxima eleição. Daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Então, esse jogo está completamente errado. Por que o Legislativo pode concorrer e não perde o cargo, e o Executivo, se concorrer e perder, ele perde o cargo? Exato. Então, sabe, Muito bem colocado. é um jogo completamente maluco. Eu não me identifico com dessa política que o Brasil desenvolve há muito tempo, não é desse governo, é há muito tempo. Sim. E eu acho que a gente fica sendo enganado o tempo inteiro com esse tipo de notícia e esquece de cobrar o fundamental. O fundamental é qual é o projeto de país, qual é o planejamento de país. No meu ponto de vista, é isso. É bem por aí. O Emílio, o Fifi tocou em alguns aspectos bastante importantes e interessantes. E tem essa questão e esse viés. Eu também penso assim, eu pedi voto para a população, para o eleitor, para ser deputado. E aí, no meio do caminho, estou fazendo no meio, porque faltam 2 anos, eu decidi, não quero mais. Agora eu quero ser prefeito da minha cidade.
E aí, aquela confiança que foi depositada em mim fica para trás. Não, mas eu tenho direito. Não é questão de direito. Na verdade, é uma questão de raciocinar. É o seguinte, você pediu voto para uma posição específica, para um cargo. Depois você abandona, mas como muito bem colocou o Fifi. Se eu não me eleger, eu volto. Isso aí é uma traição ao eleitor, né? Porque o eleitor confiou naquilo que você disse, depositou o voto para o candidato, ele foi eleito com uma plataforma e, de repente, na metade, ele aparece aqui de novo, né, nas cidades e vai dizendo, olha, agora eu voltei porque eu acho bom, legal. Legal, ótimo, seu direito, mas a lei precisa mudar. Você não quer mais? Perde o seu mandato. Como falou o Fifi, não é possível a gente ficar nessa maluquice, né, que é o sistema eleitoral brasileiro, que o candidato vai, vem, e, como eu disse, Fifi também, ele entra na mídia e ele já está se preparando, na verdade, para a próxima eleição. Se ele ganhar aqui, legal. Se não, ele já expôs a imagem dele e fica na mídia, e isso ajuda. Olha, ele é o deputado, ele está aqui, ele apareceu. Nós precisamos mudar todo o sistema eleitoral, né, político do Brasil. Hoje, falando das verbas aí da coisa, o Congresso sequestrou, né, o orçamento brasileiro. É um sistema parlamentarista, que não é parlamentarismo, existe o Poder Executivo, Exato. E virou refém. Então, eu acho que o ministro lá e o STF fizeram bem em dar uma parada, para um pouquinho, vamos arrumar essa casa toda, porque isso virou uma bagunça. Todo mundo manda verba, essas emendas PIX, então, são uma vergonha, né? Dinheiro público, a gente não sabe para onde foi. Exato. Para o que foi usada. Sim. Isso parece claro aí que tem um viés de corrupção no meio absurdo, né? E após isso, né, vários parlamentares já estão se organizando para acharem um caminho, né, para tentar evitar, né, o que o Flávio Dino, ministro, tenha feito. Mas a gente vai comentar a respeito disso, a gente vai ao nosso primeiro intervalo. Aquele intervalo na abertura do programa, fiz apenas esses comentários para os nossos convidados, mas vamos em nome de Emuniz Logística, Soluções de Comércio Exterior. Você quer importar e exportar, já sabe, em Santos, em todo o Brasil, Emuniz Logística. Acesse emunizlogistica.com.br, também Forte Vistorias Automotivas. Precisa da vistoria que ela é necessária, obrigatória, no seu carro, na sua frota, na sua loja. Fale com quem tem 9 lojas de equipe pronta e apta pelo Detran do Estado, né? Você tem endereços como em Santos, Joaquim Tavara 141, você tem no Guarujá, você tem em Mogi das Cruzes. Durante o nosso programa e durante toda a programação da rádio, os endereços completos. Você tem São Vicente, Antônio Américo 230, em Praia Grande. Era uma loja, agora são 3, no Boqueirão, na Kennedy 547, na Aviação Kennedy 4.438 e na Vila Guilhermina, né? Na Vila Guilhermina, você tem lá na Ministro Marcos Freire 30.523, em Santa Branca, Vale do Paraíba, lá no centro, e em Itaquera, hein? Próximo lá da Arena do Corinthians, você tem a Forte Vistorias na Avenida Itaquera 2428. Agora, tem uma pergunta depois para o Fifi, que veio do Maurício, lá do Rio de Janeiro, né? Ele viu o nosso banner ontem à noite, já se identificou com o programa, e ele diz que vem a Santos, tem a sua mãe, a sua avó, que ainda reside aqui. Parabéns aí pela mamãe e pela vovó. Como o Santos consegue dar movimentação no trânsito, porque ele diz que no Rio de Janeiro ele não consegue mais nem dirigir. O Rio de Janeiro está assim, uma loucura. Ele diz que no Rio de Janeiro você não dirige, você é empurrado. Então ele cansou, né? Muitos acidentes. O Rio de Janeiro carioca, ele diz que talvez seja o pior motorista do mundo. Não sei, viu? Acho que dá para rivalizar, viu? Dá para disputar o campeonato. Eu acho, não querendo defender os cariocas, né, Fih, mas eu acho que, por exemplo, o Santista está nessa mesma linha, viu? Não está, não? Está próximo. Está próximo. Dá um campeonato bom, bem disputado. Dá para pôr uma taça aí, um prêmio em dinheiro, se quiser, porque o Santista está diferente, viu? Está diferente. Depois eu vou discutir essa questão também, Maurício, mais um abraço para você. Ele que é flamenguista e diz que o Flamengo precisa ter a sua área. Eu concordo, aquela área lá do gasômetro eu conheço, mas o Eduardo Paes deu uma arranjadinha lá, mas o Ministério Público está de olho lá, vamos aguardar, né? Também mandar um abraço para o Davi Colantoni, ele é de Santos, trabalha aí na zona portuária lá do Rio de Janeiro, também é nosso ouvinte, assiste o programa aqui. Um abraço para o Davi Colantoni. E também para o André, né? O André, esse também é flamenguista lá no Rio de Janeiro, que acompanha o nosso programa sempre aqui. Né? Até o André perguntou. Eu já ouvi dizer que ele tem um apreço, mas ele gosta muito do Santos também. Mas eu vou perguntar para o Fifi, que aí eu não fico com a bronca. Foi perguntado pelo André do Rio de Janeiro se o prefeito de Santos, Rogério Santos, gosta do Flamengo, é torcedor do Flamengo. Flamengo, torcedor do Flamengo. Eu tinha essa informação, mas... desde pequeno. Melhor deixar o Fifi responder, mas ele tem um carinho, apreço pelo Sim, Santos, eu gosto. sei, já conversei muito com ele.
Uma vez eu perguntei, prefeito, se jogar Flamengo e Santos, só torce para quem? Ele deu aquela respirada funda e falou, se sair um empatezinho, eu fico feliz. Ficou no muro, né? Ficou no muro, ficou bem, acho que agrada os dois lados. Nós vamos ao intervalo também em nome de Engie Plus, construtora incorporadora. Um abraço ao nosso querido Roberto Barroso Filho. Se você quer investir o seu dinheiro, quer morar em Santos, tem grandes oportunidades. Tem o Mykonos que faltam apenas 4, 5 unidades para você encerrar. Fizemos uma visita, tem um vídeo na tela para você. Ótima condição, né? Um edifício num lugar muito bom, Ricardo Pinto 63, ali na Aparecida, com uma ótima estrutura, com tudo que você precisa para a sua família. Também tem o residencial Ilha de Malta, está no processo construtivo no canal 5 ali, próximo à praia, né? E aí o Fifi fica pensando, cada prédio que sobe, ali moravam 1 ou 2 famílias, você multiplica isso aí por mais 100 famílias, o trânsito vai ficando bem tranquilo, né, Fifi? Vai mudando bem, né? A cidade vai mudando com essa verticalização. Aí a culpa depois é do Fifi, Emílio? Total. Porque o trânsito não flui. Mas o nosso querido Roberto Barroso quer que as pessoas iam morar em Santos com qualidade de vida, mas sempre contando com o trabalho da CT, para que ela dinamize, né, esse aspecto. Nós vamos falar muito hoje sobre essa modernização do sistema. Não é que vão trocar todos os semáforos, ia ter que ser uma cidade bilionária para ficar trocando tudo, mas nós vamos ter novidades em relação a isso para melhorar. Mas também dando puxão de orelha, viu, Emílio? Você que é advogado, nos nossos ouvintes, espectadores aqui de Santos, de todo o planeta, né? As pessoas têm que ter um pouquinho mais de educação, porque as pessoas reclamam muito da punição. Ah, mas eu fui punido, eu tomei uma multa porque passei assim, estacionei assado, né? Cada um cumpre o seu papel. O Fifi daqui a pouco vai explicar. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter problema? Vamos, mas com certeza amenizados. Se foi punido é porque cometeu alguma infração de trânsito, né? O santista adora, por exemplo, andar na esquerda a 20 por hora, não é? E acha que está legal, que é tudo ótimo, não é verdade? E aí o trânsito não flui e a culpa é de Outra quem? coisa que eu já reparei, foi até um dia triste, né? Foi o dia do velório da minha mãe, mas o santista gosta de linha amarela no chão. Ele vê a linha amarela, ele fala, é para parar ali, ele passa e para ali. Aí eu falo assim, pô, o cara não tem como... Depois ele reclama, ele manda para a gente, pô, Eduardo, desce o cacete na CT, desce o cacete nos agentes. O agente não está lá, na minha humilde opinião, não é porque o Fifi está aqui para multar, né, Fifi? Ele cumpre a regra do jogo. Se nós usarmos com respeito, com inteligência e cumprirmos a regra, você não vai ser punido. Pelo menos eu imagino que seja assim. Agora, tem gente que não age dessa forma e reclama também o tempo todo. Essa questão de indústria da multa, ela desmistifica com uma pergunta que eu vou te fazer, não sei se eu já te fiz, e para o Emílio também. O agente vai para a rua 6 horas de trabalho diário. Quantas multas você imagina que ele lavra durante 6 horas? Pelo que você vê no trânsito. Olha, em média. Eu vou dar um chute aqui. Pelo que eu vejo que o santista, o morador que está aqui, tem feito, né? No mínimo, ele não volta com menos do que umas 50 multas. 2. 2? Olha aí. As multas lavradas por agentes da CT, você pega isso é fácil. Olha só. Qualquer cidadão pega o número de agentes que tem na CT habilitados para fiscalizar o trânsito, pega a quantidade de multas mensais, divide, dá 2 multas por agente. Olha só. Então, diárias, né? Desconhecia essa informação, hein? Então, esse negócio da indústria da multa, esquece, isso daí não existe. Em Santos, pelo menos, não existe. Existem agentes que, às vezes, não têm o procedimento adequado? Existem. A gente trabalha com seres humanos. Às vezes, eles erram. Por exemplo, fizemos um concurso agora, colocamos 20 agentes. Durante 3 meses, analisamos. 4 foram reprovados e saíram da empresa, porque não tinham postura para permanecer na empresa. E no período probatório você tem essa possibilidade de retirar. Então, o nosso problema está no comportamento. É comportamental o tempo inteiro. Eu prefiro, como cidadão, ter mais rotatório do que ter semáforo. Só que, se você não tiver um comportamento adequado, você tem que semaforizar, você tem que garantir a segurança. Quando a gente coloca uma rotatória, em Santos a gente adota uma lógica de até 500 veículos hora circulando naquele cruzamento. De 500 para baixo é rotatória, de 500 para cima é semáforo. Se você observa nas rotatórias, o comportamento é totalmente inadequado. Rotatória, às vezes perguntam quem tem a preferência, quem chega primeiro. Mas não é a fila de quem chega primeiro, é o primeiro veículo, o outro veículo é no outro fluxo, e vai tendo um comportamento adequado para ninguém parar. Exato, né? Agora, o cara chega primeiro e a fila acha que é dele, e aí forma uma fila do outro lado. Não é assim que funciona a rotatória. Tem até um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele comenta, né? Lá você tem até em grandes rodovias, você chega e a rodovia, você tem lá um sistema. Então, quando você chega o primeiro, aquele veículo que vem no sentido contrário, ele já te vê, visualiza, ele vai diminuindo e para.
E dessa forma, do outro lado também. Então, você tem nesse lado e nesse lado. Ele para você entrar na rodovia, cruzar, você vai pegar outra pista e isso acontece sem semáforo. Você quer ver a maior rotatória de Santos é a Praça da Independência. É a maior rotatória de Santos. Bom, isso é verdade. Ela é a maior rotatória, verdade, né? é verdade. Tem 10 semáforos. 10 semáforos. Porque as pessoas não obedecem o fluxo, elas não dão passagem. E outro dia chegou um pedido no CT para colocar mais um semáforo na Goitacazes com a Praça da Independência, que não vamos colocar. Quer dizer, a gente acaba tendo algumas restrições na fluidez em decorrência da falta de educação no trânsito. A gente vai comentar muito isso também. Só para finalizar, que eu comentava da Enge Plus, tem o Residencial Micros, o Ilha de Malta e também o Bale. O Bale é uma nova geração de residenciais da Enge Plus. Fazenda solar, tomadas elétricas, todos os prédios têm, mas esse tem 2 e 3 vagas de garagem, identificação facial, todas as fechaduras eletrônicas na Prost de Souza. Uma pequena rua, você que não conhece Santos, você que é de fora, o pessoal do interior manda muitas mensagens para nós. Para cima você tem a meia quadra Bartolomeu de Guzmão e você tem para baixo a Epitácio Pessoa. Você vai morar e desfrutar de um espaço muito bom da cidade, próximo de tudo, na Prost de Souza, Residencial Bale. Esse é o verdadeiro, hein? Tem uns divulgados aí que é mais um nome, mas o Bale foi o primeiro lançado aqui pela Enge Plus. E a Enge Life convida você para conhecer o conceito Smart. Edu, o que é conceito Smart? Vamos lá. Santos tem o conceito Smart, são unidade de 36, 56 e 67 metros quadrados. Na Conselheiro João Freire 363, hein, ali entre Afonso Pena, já começando o bairro do Embaré. Muitas unidades, sucesso de vendas. Foi lançado aqui a 278 mil, já está em 349.900. Seu dinheiro, quem aplicou para morar, está ganhando, e quem aplicou apenas para valorizar o seu dinheiro, já teve também a valorização. E tem uma super novidade, o Diogo Barroso, Alexandre Soares já passaram para cá, e aí o Fifi já começa a pensar também o que vai fazer ali. Na esquina da Campos Melo, com a Rodrigues Alves, nós teremos ali um empreendimento, Minha Casa Minha Vida, da Enge Life. O Diogo falou assim, eu quero facilitar a vida de todo mundo. Tem a placa ali. Já exato. Tá esperto, você viu? Ali você vai poder morar, né, com o Minha Casa Minha Vida. Com o VLT na porta, né? O VLT na porta. Também o ônibus perto. Você dá uma caminhadinha ali do lado, você não vai dar quase nada, você tem a Conselheiro Neves, você está no Rodrigues Alves. Aí o carro está na garagem, a esposa fala assim, hoje eu não quero ir. Você tem um posto de gasolina na porta, quer dizer, você tem mobilidade para todos os lados. E você vai ter a facilidade de adquirir a sua casa própria pela Enge Life, do grupo Enge Plus, e com aquele programa que tem junto com a Caixa Econômica. Aí, Edu, como funciona? Você dá 35 mil de entrada, por exemplo. Você vai lá, fecha o seu financiamento. Você para de pagar até que receba as chaves. Quando você recebe as chaves do seu imóvel, aí você volta a pagar sem taxas para trás, não. É dali para frente, você vai adquirir seu imóvel com a Enge Life. Acesse Enge Life, consultora incorporadora, e também Enge Plus, ambas onde a qualidade faz a diferença. Bom, aquele rapidíssimo intervalo e a gente volta aqui com... Diga, Virgínia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Marcos Muniz, bom dia. Ao Fifi, olha a rotatória na rua Manuel Torino com Luiz Gama. É maior que o cruzamento erro de projeto. Para passar, entra em contramão. Sugiro corrigir. Então, aí, na volta, o nosso Fifi vai responder a pergunta do Marcos Muniz. Um abraço ao Marcos Muniz, que está sempre com a gente aqui também. Né? E um abraço também para o Adilson. Adilson, já marquei a tua pergunta aqui, e o Fifi vai responder depois desse rapidíssimo intervalo para a gente mergulhar no programa. Ele quer saber sobre aquelas lombadas mais extensas. Nós temos na praia, outros municípios estão usando também. Ele acha que poderia ser uma solução ao invés de semáforo e também rotatórias. Não sei, não sou especialista. Eu vou ao intervalo e volto rapidinho, não sai daí. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane,
32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Novo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto, inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio, Autoridade Portuária de Santos. Apoio, Sindifisco Nacional, Estecil Santos e Selfie Logística. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Já estamos de volta, a vinheta no ar de novo, segundo bloco aqui no programa Ponto a Ponto desta quinta-feira. Lembrando mais uma vez, você se inscreve no nosso canal e participa conosco às 9 horas e 8 minutos. Estamos aqui com o Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi, diretor-presidente da Companhia de Engenharia de Trânsito aqui de Santos, e também com o doutor Emílio Puimi, advogado, para
que nós possamos falar bastante, né? Ô, Virginia, antes de passar a pergunta do Marcos Muniz também, lembrando, nós temos o apoio também de oficina Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, que esteve 10 anos na Europa com Martelinho de Ouro, voltou ao Brasil, já está há 12 em Santos, cuidando do seu carro. Também mecânica Eliomar, mecânica hidráulica e elétrica, é com a Eliomar há 55 anos, hein? Você já sabe, Marechal Deodoro 493 na linha amarela. Também M. Rocha Contabilidade, sua contabilidade precisa de uma agilidade, você precisa entender os números da sua empresa, é muito fácil, mrochacontabilidade.com.br também, tintas e tintas. O Fifi deve usar bastante tinta, né? Porque o que pinta, né, na cidade aqui. E o nosso querido Zé Luiz, que tem a loja Tintas e Tintas especializada em qualquer tipo de tinta, né? Inclusive tem os equipamentos, tem os profissionais, né, os colometristas. Deu aquela batida do carro, precisa fazer o reparo. É difícil, dependendo da cor, chegar para Tintas e Tintas, não. Leve o código dessa sua cor do carro, que eles fazem para você. Senador Feijó, 439, em Santos, Vila Matias. Também na Antônio Meire 819, em São Vicente. E na Avenida Luiz Guimarães, na área continental, lá também no 989. E Escola Ciência de Astrologia, pedi para o Jorge, Virgínia, Márcia, Bernardo fazerem um mapa astrológico do Fifi pela a questão do trânsito, o que nós teremos aí para o futuro, né? Tem gente que tem até medo que vão destruir o que já foi feito. Esse é um risco que a gente corre, depois a gente comenta isso também, né? Mas, repita por gentileza, dá para repetir a pergunta do Marcos Muniz aqui para o Fifi? Ou o Fifi lembra da pergunta em relação ao Marcos Muniz? Repita, então, por gentileza. Ao Fifi, ao relatório na Rua Manuel Torino, com Luiz Gama, é maior que o cruzamento, erro de projeto. Para passar, entro na contramão. Sugiro corrigir. Deixa eu explicar para ele. A rotatória, ela fica sempre de uma forma que o cidadão não consiga passar em linha reta no cruzamento, senão ela não tem função. Esse endereço que ele está falando é próximo do estúdio aqui que nós estamos. Eu saindo daqui, eu vou averiguar, mas é uma medida padrão, conforme a largura do cruzamento, você tem a medida padrão da rotatória. Dificilmente está errada, mas eu não quero afirmar porque eu não vi. Sim. Então, eu vou ao local para ver, depois a gente dá uma resposta. Só aproveitando, então, já a pergunta do Marcos Muniz em relação à rotatória, nós ganhamos uma rotatória aqui também, né? Aqui na Torres Homem, e a gente percebeu, né, Emílio, até uma contagem aqui, olho a olho, nós tínhamos um fluxo normal, não uma rua tão movimentada, mas dá um pequeno represamento por conta que você vai reduzir a velocidade. Mas não seria esse o maior problema. O problema é que, normalmente, é uma empresa terceirizada que executa a obra, não é isso, Fifi? Sim. E aí você tinha as faixas de travessia de pedestres e elas mudaram de local. Elas foram raspadas, né? E foram para... Elas estavam bem quase na esquina com o rebaixamento da guia e da calçada. Então, você tem aqui usuários cadeirantes, você tem pessoas de mais idade, e o que acontece? Tem agora a travessia com poste quase que no meio e não tem mais a guia rebaixada. E a mudança da faixa também coincidiu de portões, tanto de prédio como de residência. Dá para tentar corrigir isso, Fifi? Dá para avaliar? Até porque, por exemplo, hoje a guia rebaixada, o sentido de mão para o cadeirante fica exatamente no fluxo. Então, houve um erro aí nessa implantação da rotatória. Como é que é feita a rotatória? É feito um projeto na CT, a partir o que antecede esse projeto, uma contagem veicular para ver a quantidade de veículos que cruzam aquele local, de que maneira que você opta por uma rotatória em cima das demandas que você tem de insegurança em determinados cruzamentos. Feito isso, vai para a empresa, mas com um projeto na mão, né? Houve uma falta de sintonia entre CT e a subprefeitura, para que a CT avisasse a subprefeitura para fazer a nova rampa de acesso para o cadeirante. E isso vai ser corrigido rapidamente. Nós já falamos com o secretário da subprefeitura, o Felipe, para que ele faça essa rampa o quanto antes, porque realmente o que foi feito aqui não está condizente com o que a gente faz. Quando você coloca uma faixa de segurança, automaticamente você tem que ter a rampa de acessibilidade. Exato. Se a rampa está fora da rotatória, alguém errou. E eu acho que, nesse caso, quem errou foi a CT. Então, a gente precisa corrigir isso o quanto antes. Perfeito, perfeito. E em relação até a essa situação, quem precisar, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato e deve entrar em contato. É ótimo. 3228-9301 é o telefone lá do gabinete meu, lá da secretaria, fala com a Silvana. Cada vez que eu dou o telefone, ela me mata. Que o número de ligações aumenta, mas é um canal que a gente tem mais rápido para tentar resolver as coisas. Por falar em Silvana, deixa eu mandar um abraço para a Silvana Cecília também, da comunicação, sempre ativa, sempre atenta, sempre mandando notas para nós, sempre avisando. Um abraço a ela, grande profissional, trabalhamos juntos já. O Maurício do Rio de Janeiro, ele fez uma colocação engraçada. Ele disse assim, a gente luta pela famosa onda verde.
né? Depois, quando é implantado, a gente reclama, porque diz que lá no Rio de Janeiro, ô Maurício, um abraço para você, não sei se é a primeira vez que você participa conosco, e diz que algumas avenidas que foram implementadas a onda verde, o povo anda que nem louco, e não para, né? Então, vai passando sinal atrás de sinal e alguns acidentes aconteceram. Ele cita até o acidente com o ator da Globo, ali você tem na Avenida da Praia implantada, né? Ô, Fifi, nós aqui em Santos, a CET, inclusive, garante, né, que no próximo mês de setembro, toda a semaforização da cidade será sincronizada, está sendo modernizado, vocês fizeram até parceria com o Google, vocês estão ampliando, inclusive, esse sistema, o que vai dar uma maior fluidez, né? Queria que você explicasse para o ouvinte aqui do litoral e os nossos ouvintes em todo o planeta. Então, em Santos nós temos aproximadamente 380 cruzamentos semaforizados de responsabilidade da CT. Algo em torno de 19 estão na área portuária, são da autoridade portuária, e outros 39 do VLT são responsabilidade da MTU. Nosso parque semafórico ele soma 430 cruzamentos semaforizados. O que nós fizemos? Fizemos uma parceria com o Waze e com o Google, e é importante essas duas parcerias pelo seguinte: o Waze nos dá a condição do trânsito instantâneo. Ele fala, nesse momento, qual é o melhor local para você se dirigir, qual a tua rota mais rápida, só que ele não armazena dados. O Google ele pega e armazena todos os dados ao longo dos dias. E, ao final de cada mês, a gente pega esses dados e faz uma avaliação para ver quais são os deslocamentos da cidade. Você falou no primeiro bloco, essas edificações, a verticalização em Santos. Isso. Quem não conhece Santos, Santos é uma cidade de 39 km² de área, com uma verticalização muito forte, e com um fenômeno que eu acho que poucas cidades têm. A população não aumenta há mais de 30 anos. Exato. Né? Ela é 430, 420, 418, ela não sai disso. E o que está ocorrendo? As pessoas estão migrando de determinados locais e adensando outros locais. Isso. E aí você muda as características desses locais. O caso mais emblemático aqui em Santos é o bairro do Marapé, na Moura Ribeiro. Ali, sim, onde saiu aquelas torres. O Aquaplay, o Way, tem o Bossa Nova, ali moram mais de 5 mil pessoas. Exato. Né? E ali era um terreno baldio. Sim. Aí você pega a Ponta da Praia, hoje é o segundo bairro mais adensado de Santos. Ponta da Praia. Ponta da Praia. O primeiro Aparecida, o segundo Ponta da Praia. Ponta da Praia já passou em Baré, pelo censo de 2021, se eu não me engano. 2022. A Ponta da Praia realmente multiplicou, né? E aí você muda os deslocamentos. Então, você mudou os deslocamentos. Você tinha antigamente, agora o principal deslocamento de Santos, região central, região da Orla. Sim. Era o deslocamento do emprego. Hoje, esse pêndulo mudou. Ele está longitudinal, ele está Ponta da Praia, Aparecida, Marapé, Boqueirão, Gonzaga. É esse deslocamento. Exato, continua tendo o centro, mas não tão adensado que nem antes. Então, você precisa fazer modificações no trânsito. Como é que você implanta a onda verde? A onda verde, a gente está trocando todo o nosso sistema. Você falou bem, a gente não está trocando as colunas semafóricas, tampouco as lentes. A gente está trocando a tecnologia. Então, a nossa tecnologia era por cabo de fibra ótica, agora passa a ser por sinal de telefonia celular, um chip. Você tem os modems dentro das caixas de semafóricas, as controladoras. E você controla isso tudo da própria CCO da Prefeitura. Então, na CCO da Prefeitura, a CT tem uma equipe de 30 funcionários trabalhando, em períodos diferentes, mas durante 24 horas. E, quando eles pegam na tela, e a nossa CCO é exemplo, a gente tem ouvintes do Rio de Janeiro, nós fomos ao Rio de Janeiro ver a CCO deles. Isso no primeiro mandato do Paulo Alexandre. Eu estava na CT em 2013, nós fomos lá ver porque a CCO deles é perfeita. E a nossa é exatamente igual a deles. Né? Claro que as condições são diferentes. Lá eles controlam também via férrea, que a gente não tem a via férrea, mas enfim. E aí você controla da CCO e faz as programações. Poucas pessoas sabem, mas um cruzamento semaforizado ao longo do dia, ele tem de 6 a 8 programações. A programação que está agora às 9 horas não é igual à programação que vai estar às 5 da tarde, que não é igual à do meio-dia, é conforme o fluxo que você tem. E como é que você faz essa programação dar certo? Através de informações. Como é que você pega a informação? Antigamente, você ia para o campo, pegava um cidadão, colocava lá, ele ficava contando, que nem garçom de buffet. Exato. Contava quantas pessoas estão passando. Hoje, não. Hoje, você, na própria câmera, já faz a contagem, te dá o produto, você faz o cálculo. Então, é isso que a gente está implantando em Santos, é isso que a gente acredita que vai dar certo. Uma outra coisa que a gente está trabalhando, um cruzamento semaforizado, ele pode ter
as aberturas somadas de 90 segundos a 250. Alguns locais, a Avenida da Praia, todo dia à tarde, ela congestiona. Sim. Ela congestiona do Canal 4 até São Vicente. Exato. A gente está aumentando esses fluxos semafóricos, como São Paulo faz. Que é a temporização do equipamento. Como São Paulo faz. Você pega a Bandeirantes em São Paulo, a maior abertura de semáforo está na Bandeirantes. Quando você está numa travessa da Bandeirantes, você espera mais para atravessar. Exato. É o que a gente vai fazer na Avenida da Praia. Então, somar tecnologia com inteligência. Fizemos uma parceria com o Parque Tecnológico, colocamos lá 5 funcionários para prospectar startups e empresas incubadas para trazer plataformas de tecnologia para a CT. A gente tem que estar tão antenado em termos de tecnologia como a iniciativa privada está. Sim. O poder público, Eduardo, para encerrar minha fala sobre esse assunto, ele tem que devolver para a população o imposto que ele arrecada. Sim. Esse imposto e essa devolutiva tem que ser com qualidade. Não dá mais para você ter uma devolutiva do que sobrou. Não é o que sobrou. É a tua responsabilidade, você tem que fazer e devolver. Ô, Vânia, só para responder, para você entender de novo o que o Fifi comentou, a questão da temporização é dos 90 até 250 segundos, aproximadamente, né? Para deixar bem claro, não tem ali o rigor ali, mas quando você fala aproximadamente, você também está perguntando a questão da praia, eu vou passar para o doutor Emílio. Doutor Emílio, ali, onde fala, né, Emílio? Você mora ali no José Menino. Isso. Você tem ali a questão do fluxo que vem de São Vicente. Você tem muitos veículos. Você tem o período da manhã, que há uma tendência desse fluxo aumentar em alguns horários de pico, né? Como é que vocês, moradores daquela região, estão sentindo? Isso vai trazer uma melhor condição ali para o viário? De manhã, o fluxo, se eu não estou enganado, né, o que a gente observa, é o pessoal que vem de São Vicente para Santos. Ali entra no Canal 1, um fluxo muito grande, não é? E à noite, quando eu vou dar minhas corridinhas, é o contrário, né? Inverte completamente. E 8 horas da noite ainda tem um fluxo gigantesco. Eu vou 6, 6h30. A gente percebe o tempo para atravessar, como o Fifi falou, demora. Tem que esperar um pouquinho ali, porque a gente percebe que tem uma onda verde ali para dar vazão, né, ao trânsito em direção a São Vicente, e fica ali um tempinho, mas a gente percebe que é necessário, dada a quantidade de veículos, que é imensa. Chegam, mesmo com a onda verde ali, o trânsito para às vezes. Fica, você percebe, você atravessa, quando fecha o semáforo, tudo parado, né? Porque são muitos veículos. O nosso ouvinte, Carlos Eduardo, que é santista, né? Ele mora e trabalha durante a semana em Campinas, um abraço para você. Diz que ontem ele estava com o coração na mão. Ele foi assistir o jogo entre Santos e Guarani e saiu de lá com depressão. Menos, Carlão, menos, né? Ele pergunta aqui para o Fifi também, para o doutor Emílio também, em relação, ele disse assim, Santos receberá um novo empreendimento. Você cita aqui a nova Vila Belmiro, por enquanto ainda não tem nada confirmado. O presidente Marcelo Teixeira tem mantido contatos, já se falou aí de mudanças, acho que pela 5ª vez já mudou o projeto da Vila Belmiro. Daqui a pouco, não sei o que te dizer mais em relação a isso. Não é mais Vila Belmiro, né? Vila da... Viva Sorte. Viva Sorte. Eu fiz um programa aqui sobre as BETs. As BETs estão trazendo um problema de saúde do país. O governo está olhando muito só a questão da arrecadação, mas o Banco Itaú, Fifi e também Emílio, deu dados alarmantes do endividamento, da perda do dinheiro, né, que a pessoa está ficando sem, a perda do cartão de crédito, e o pessoal da área de saúde até meio que entregou o governo, deixar bem claro. 251 reuniões aconteceram entre as BETs e o Ministério da Fazenda. 251. Sabe quantas, Fifi e Emília, aconteceram entre o pessoal das BETs ou o governo com a área de saúde? 2. 5. 5. E o que está despejando muita gente aí, né? E até misturando aqui, porque o Carlão, né, ele disse que o trânsito hoje mexe com a saúde da gente, né? Mas ele perguntou o seguinte, como será possível, naquele espaço onde nós temos ali, você cita atrás da Portuguesa, da Santa Casa, um novo empreendimento. Semana passada recebemos aqui o executivo, o Martinho Polio do grupo, esmiuçamos, mostramos na tela o projeto, e ele dizia, olha, estamos aqui para atender tudo que for possível junto à Prefeitura, à própria CT, teremos novos acessos, isso é muito claro, né? Senão não seria possível e viável. O WAVE só foi aprovado justamente por esses ajustes, né, o Fifi? Só para complementar a informação para o Emílio, nesse momento já não, porque já são 9 e pouco, mas o horário de pico da manhã, São Vicente Santos na Orla, 3.000 veículos por hora. Na Nossa Senhora de Fátima, 2.000 veículos por hora. Balsa, Guarujá Santos, 2.500 veículos por hora.
10 mil veículos vêm para Santos diariamente da balsa. Então, você soma isso, a nossa frota de veículos, mas os veículos aí não saem? Lógico que saem, mas a quantidade que entra é muito maior do que a que sai. É enorme o que entra aqui. Mais 10 mil caminhões dia descendo imigrantes. Isso é o nosso grande problema de logística. Agora, essa questão da Portuguesa, está havendo reuniões com um grupo empreendedor ali na frente da Portuguesa, Santista, que a gente está dizendo, é a confluência do Canal 1 com o Canal 2. Sim. Ali é uma grande... Só que o Canal 1 está aberto naquele trecho. Entre Valdemar Leão e Canal 2, ele tem o Canal 1 aberto. Sim. Se você fechar o Canal 1 ali, naquele trecho, você ganha uma grande esplanada, você ganha uma grande rotatória. Porque o fluxo de veículos... Trânsito é que nem vaso comunicante. Você vai andando e chega uma hora que satura. O problema não está no empreendimento, porque empreendimento vai ter estacionamento. Sim. Tanto que a conversa que está havendo com o Santos, caso o Santos amplie o estádio na Vila Belmiro, é o empreendimento de disponibilizar vagas, que nem o Allianz faz em São Paulo. É o mesmo modelo. Mesmo modelo. Mesmo modelo. Mas como é que você chega lá? Né? Então, você tem que distribuir esse trânsito de forma adequada. Ali você tem um conjunto residencial saindo na Rangel Pestana, em frente ao CT do Santos, enorme. Sim, vão ser mais algumas centenas de pessoas que vão morar ali. Então, o grande desafio é como é que você chega naquele espaço, como é que você distribui. É isso que a gente está discutindo agora com o empreendedor. E muito bem lembrado, nós tivemos aqui, acho que foi o Miranda, né, Miranda? O Miranda que tinha mandado em relação a esse empreendimento em frente ao CT, também veio Emílio. E eu me recordo, fiquei muitos anos indo para o CT como setorista, também depois como narrador, trabalhando na Rádio do Santos. Ali você só tem 2 saídas, mas que elas vão cair no mesmo lugar. Se eu sair pelo canal ao lado ali da Santa Casa, eu chego na avenida ali em frente. Valdemar Leão. Isso, Valdemar Leão. Se eu sair por trás ali... Valdemar Leão de novo. Valdemar Leão. E aí, como é que eu espalho esse fluxo todo? Se você quiser sair para o outro lado, já é um morro. É um morro. Então você tem que subir o morro. Você vai ter que concentrar a dispersão nesse local na frente da Portuguesa. Porque tem uma outra coisa que é maluca em Santos, as nossas grandes vias de interligação Orla-Praia, Orla-Centro, elas são estreitas. A largura de um canal, em média, em Santos, é de 7,5 metros. Uma faixa de ônibus leva 3,5 metros. Um automóvel leva 2,20 metros. Já deu para perceber que se você fizer faixa exclusiva de ônibus, 7,5 menos 3,5 dá 4. Você não coloca 12 veículos, coloca uma. Então, são os desafios. Você tem que, o tempo inteiro, fazer alguma coisa para dar uma alternância no trânsito. A grande maioria dos prédios na região intermediária e na região da Orla não tem garagem. Repare. Sim. E aí, como é que você faz? O cidadão não tem direito de parar o carro na rua, por isso que a gente faz horários alternativos. Fluxo da manhã, no sentido centro, não é permitido estacionar até às 11 da manhã. Fluxo da tarde, do meio-dia às 8 da noite. Para a noite, ele ter a comodidade de parar o carro à porta da sua casa. O Ailton Lima, ele está mandando um abraço aqui, bom dia. Virginia, aquilo que a gente comentou aqueles dias da Campos Melo, ele está dizendo o seguinte, eu não sei qual é a visão do presidente da CT, de vocês aí no estúdio, mas, por exemplo, nós percebemos que a obra tem já um grande avanço ali na Campos Melo. Na verdade, na Campos Melo, viu? Está pronto. Já está pronto. Mas as pessoas continuam estacionando sobre os trilhos onde passarão ali. Nós estamos deixando. Ele vai responder já, viu? Mas é o seguinte, ele diz o seguinte, vai acabar. As pessoas estão fazendo estacionamento dos 2 lados. Não teremos. Ali tem uma escola, inclusive, no caminho. Como é que ficará, inclusive, com essas obras? E ele até cita, é verdade que vamos ter interdição de novo no final de semana? Teremos, sim. O Fifi vai comentar. Será com Conselheiro Neves, se eu não estou equivocado, com Rodrigues Alves. Mas será no final de semana. Até 2 dias só. Isso, para tentar diminuir. O Emílio, em relação a isso, você dirige 2 tipos de veículos, carro e motocicleta. O que está mais fácil? Porque a Mônica disse que ela está desistindo de dirigir carro em Santos, vai optar apenas pela moto e pela bicicleta, que ela já está com pânico. Você que dirige os 2 tipos de veículos, como é que está a sua visão disso? Eu já disse aqui, né, que eu desisti do carro por causa do trânsito, né, porque é difícil. Santos, além da quantidade de veículos, tem um pessoal que tem um problema sério, né, na condução, né? É barbeiragem, para falar bem sério. Mas o trânsito está ficando difícil também para moto. Está ficando, porque a quantidade de motos na cidade aumentou muito. Você deve saber até esse número. Mas as ruas são estreitas, as ruas são muito estreitas e muita gente
a rua é estreita, aí um carro fica de um lado, outro fica do lado. Então, dificulta até para a circulação de motos. Outro dia sugeriram para nós aquela faixa azul que tem em São Paulo, né? Tem na Bandeirantes, 23 de maio. Não tem via para você colocar aquilo. Em Santos, infelizmente, não tem. Aí, ainda falaram, põe na Afonso Pena. Ok, a gente coloca, só que vai perder uma de veículo. É verdade. Não tem como. Então, Santos é uma cidade com as vias muito estreitas. O João Cláudio, ele está mandando um abraço, é do Canal 3 aqui, dá bom dia, parabéns do programa, diz que tem ouvido muito a rádio, né, e os especiais de finais de semana, e o jornalismo ativo. São 22 profissionais que desfilam aqui com informações durante as 24 horas no ar. Ele diz assim, vou insistir na lenda. Aí eu estou lendo qual é a lenda, ele diz o seguinte, senhor presidente, excelentíssimo presidente da CET, doutor Emílio também, até porque através da lei a gente pode tentar justiça, mas não seria possível, humildemente falando, humildemente falando, utilizarmos os canais para absorver esse fluxo? Você bem usou um termo, e eu vou devolver para o Fifi, lenda. Mas não dá para usar, isso todo mundo fala, eu mesmo já falei um dia, quando era mais jovem, de utilizar os canais, mas não é possível, né, Fifi? Foram tombados no governo do Beto Mansur, e ali foi uma jogada política muito, muito feia, porque eu era secretário de obras na época, e a gente estava fazendo o fechamento do canal 4 e do canal 5, entre Epitácio Pessoa e a praia. Me recordo. Lembra? Ali aquela distância de 180 metros, a gente ia fechar 90 metros no meio, entre a praia e Epitácio Pessoa. Ia deixar as embocaduras abertas. Sim. Por quê? Porque em Santos a gente não fala nome de avenida de canal, a gente fala número. Exato. Não existe Austin Luiz, é canal 3, não é canal, não é Pinheiro Machado, é canal 1. Então, para não perder a referência cultural da cidade, a gente ia deixar as embocaduras abertas. Bom, era um momento político, determinado grupo político entrou tombando os canais, e hoje a gente não consegue fazer um pontilhão em Santos sem consultar o CONDEFAT, que é um órgão ligado ao governo do Estado. E a maioria das vezes eles não autorizam. Eu te dar um exemplo clássico. Cunha Moreira com Austin Luiz. Precisa de um pontilhão lá urgente, porque o fluxo que vem da Ana Costa, ele para na Austin Luiz, sim, e ele não tem como passar em direção a Macuco, em direção ao Pão da Praia. Ali é um pontilhão urgente. Quer ver um outro pontilhão que tem que ser readequado? O Canal 3 com Mato Grosso. Aquele pontilhão, você, para virar, só gira um carro de cada vez. Isso. Ele precisa ter uma configuração geométrica diferente para te levar direto para Tolentino Filgueiras. Outro pontilhão que precisa ser reformado, readequado, Canal 3 com Rodrigues Alves. Você entra à direita em direção ao centro e vira à esquerda para a praia. Isso. Ele não está alinhado aquele pontilhão, só que você não consegue fazer. Então, se jogar para... você joga para a direita para virar para a esquerda, e no giro só gira um. Então, são situações que a política atrapalhou a cidade. Porque se aquele grupo político não tivesse feito essa ação para tombar os canais, a gente teria liberdade plena para pensar em qualquer utilização dos canais. Hoje, não temos. Às 9h31, mandando um abraço aqui a muitos ouvintes, então eu não vou conseguir colocar a participação. Vamos lá de novo, Marcos Muniz. Eu também tenho uma outra pergunta do Luiz Antônio do Centro. Ele fala que não se pode demonizar os caminhões na cidade, para que não esqueçamos que temos porto. E ele cita a sua preocupação, ele disse até um alucinado, queria fazer um novo concais na ponta da praia, para passarmos como? Com carro, ônibus, motocicletas, a pé e caminhões. Eu coloquei o seu termo, mas eu não vou classificar assim. Agora, em relação a essa questão de caminhões, eu mesmo ia propor o tema aqui, sei que é uma preocupação, e a gente tem o maior poro da América Latina na cidade, precisamos achar soluções. Sim. E não apenas criticar os problemas. Mas, Virginia, prioridade aí com a participação. Por favor, depois o Luiz Antônio também a participação, primeira do Muniz. Não, ele só mandou fotos da forte neblina, que ele não tem como enxergar nada. Tá. Tivemos uma interrupção na e a balsa está parada. Exato, parada, isso tem sido normal. O Luiz Antônio citou, ele é do centro, ele diz que trabalha junto à questão portuária, ele respeita muito o seu trabalho, admira, diz que é um sujeito sério, por isso ele não contesta, mas ele diz, não é possível ser feito algo, porque, por exemplo, já temos agora o Parque Valongo, anuncia-se, quem sabe, a mudança do novo Concais para o Valongo. Ele diz, onde vamos colocar caminhões, ônibus, vans, os passageiros, com aquele sistema que nós temos ali, com o viário que nós temos naquela região? Será possível? Ou a cidade vai produzir um milagre? É o Luiz Antônio do Centro. Não, o Luiz tem razão. A cidade portuária, quando eu falo que descem 10 mil caminhões, não é uma crítica, eu só estou apontando o volume de veículos que chegam na cidade diariamente.
E eu acho que cabe, sim, à autoridade portuária, que ela é a grande indutora dessa concentração de veículos da modalidade de caminhões, achar soluções. Ela tem inúmeros terrenos, ela já deveria ter achado estacionamentos para os caminhoneiros, estacionamentos com dignidade, com sanitário, com refeitório, para que você possa dar para eles condições de trabalho. Não adianta imaginar que você vai ter uma demanda de caminhões à seção do porto e você dá de ombros o tempo inteiro e eles que se virem. Eles não podem andar na área urbana, ponto. Se eles não podem andar na área urbana, onde é que eles podem andar? Na área portuária. Se é na área portuária, quem detém as áreas da área portuária? A autoridade portuária. Exato. Ela tem que resolver isso. Ela não pode passar e o tempo inteiro imaginar que os caminhões não existem. Eles existem. Se eles não existissem, o porto não funcionaria. Então, a gente precisa começar a encarar as responsabilidades e dividir as responsabilidades com mais seriedade, porque eles sofrem muito, eles não conseguem parar os caminhões em local algum, tem poucos estacionamentos direcionados para caminhoneiros, principalmente os avulsos, e esse assunto tem que ser resolvido. Já passou da hora de ser resolvido pela autoridade portuária. Ô, Emílio, eu tenho até pergunta para você, mas antes eu vou pegar do Fernando Castro, ele fala do Macuco. Ele pergunta para nós aqui qual a nossa opinião. Primeiro, se a gente acredita que teremos o túnel ligando Santos-Guarujá. Eu tenho que ser otimista, né? Enquanto otimista, eu não vou usar aquele termo que você até já passou para a gente aqui, eu vou usar o termo do estou como Santo Tomé, quero ver para crer. Não, vamos acreditar na palavra dos homens, eu acredito no bom sentido do governo do Estado, do governo federal, para que tenhamos isso. Mas ele pergunta aqui, e eu vou primeiro passar para o Emílio, para depois o Fifi responder para a gente. Ele falou, Emílio, muita gente teme a desapropriação de imóveis. É possível ir na justiça e barrar, impedir que isso aconteça? Pois, segundo informações, e ele lembra, o Wagner Ramos esteve aqui, o Wagner falou, ó, não nos consultaram, então não serei irresponsável em responder. Mas não acredito numa obra como essa sem desapropriação. E aí ele pergunta até do viário, por onde que poderia ser desafogado o trânsito? Aí ele coloca VLT, caminhão, ônibus, bicicleta, motocicleta, tudo, né? O FIF vai responder, mas antes, é possível? Num instante, a gente tem o governo do Estado dizendo que nós podemos ter aí algo minimizado, não tantas desapropriações como já haviam sido comentadas há muitos anos atrás, algo em torno de 300. É possível, mas a gente tem que entender essa obra, né, que ela vai causar um benefício para muitas e muitas pessoas, né? Milhares de pessoas, vai dar um fluxo melhor aí para a cidade, vai ser até uma coisa de turismo, mas respondendo à pergunta, sim, é possível ingressar no judiciário com uma ação pedindo lá uma interrupção na desapropriação, mas aí vai ser olhado, o judiciário vai olhar no bem comum, não vai apenas olhar para a pessoa que está sofrendo a desapropriação. Lembrando que, para desapropriar, o poder público precisa pagar um preço justo, né? Isso está definido em lei, então não vai ser pago um preço vil, né? Agora, precisa ver o projeto. Já apareceu, o primeiro projeto foi dito que as desapropriações seriam mínimas, mas houve já um protesto aí da autoridade portuária, que foi apresentado aí um outro projeto, correto, em que as desapropriações seriam em número maior, um sistema viário diferente do que tinha sido acordado. De qualquer forma, o cidadão, né, que se sentir prejudicado pode procurar o poder público para se manifestar e pedir lá uma decisão, até, no caso, interromper o que está sendo planejado. É claro que é uma obra, Fifi, do governo federal, através do PAC, com o governo do Estado, mas mexerá com 2 municípios, Santos e Guarujá. E o ouvinte, o Fernando Castro, que era o Macuco, ele cita, ele tem residência ali, ele fala também, os seus parentes já tiveram comércio ali, e ele comenta a respeito disso. Como é que você vê a viabilidade, né, pelas ruas estreitas e a questão portuária do lado, o que será possível para se fazer em relação a esse túnel, caso realmente ele seja construído? Porque são ruas estreitas e, como ele cita aqui, VLT, caminhões, ônibus, tudo isso está sendo anunciado para utilizar-se do túnel. Olha, eu vou começar a explicar pela tua fala. É uma obra do governo federal que mexe com 2 municípios e passa por um canal do estuário que é administrado pelo governo federal. Quem vai definir malha urbana são os municípios. Quem tem a responsabilidade de resolver os problemas na parte urbana ou na parte do município é o prefeito.
E eu estou vendo muita gente falando algumas coisas que não tem muito fundamento, e vou te explicar por quê. Deixar claro que nós somos favoráveis ao túnel, ponto. Agora, de uma forma harmônica. Precisa definir algumas premissas. Vai passar caminhão nesse túnel ou não? Exato. Primeira premissa. Se for passar caminhão, a embocadura dele não pode estar na área urbana, tem que estar na área portuária. Correto. Se você jogar o caminhão na área urbana, você vai acabar com todas aquelas residências que estão próximas da embocadura. Então, precisa definir primeiro, passa caminhão ou não passa? Passa VLT ou não passa? O governador diz que tem que passar. Eu também acho que tem que passar, porque você integra São Vicente com Guarujá. Exato. Né? E você leva um veículo não poluente, com capacidade de 400 passageiros para cada 7 composições. Então, é muito mais prático do que o ônibus. O ônibus leva 60, o VLT leva 400. Uma outra coisa que precisa definir é o seguinte: como é que chega nessa embocadura? Nós tivemos uma reunião com o governo do Estado. Então, veio o pessoal do governo do Estado e as perguntas que nós fazíamos, nós percebemos que eles ainda não têm as respostas. Correto. E não é que eles não têm as respostas, que eles estão errados, não é isso. Eles ainda estão num momento do projeto. O que você tem de projeto? Você tem um projeto do túnel, ponto. Aonde? No estuário. A embocadura não está definida. E a embocadura não tem sequer projeto. Porque, para ter projeto da embocadura, você tem que ter contagem veicular. Como é que os veículos que hoje vão na ponta da praia vão chegar na região do Macuco e atravessar o túnel? Por que ruas que eles vão vir? Sim. Qual o impacto que eles vão trazer no trânsito? O que você tem que fazer para minimizar esse impacto? Nada disso a gente tem ainda. Então, o que a gente precisa nesse momento é os entes envolvidos, Prefeitura de Santos, Prefeitura do Guarujá, Governo do Estado e Governo Federal, eles precisam ter uma responsabilidade muito grande para minimizar impactos, fazer uma obra que seja interessante para a grande maioria. Claro que nem sempre você contempla todos, mas a grande maioria. Mas algumas dúvidas ainda existem, não pela construção, mas pelos acessos. Os acessos eles mudam completamente conforme o tipo de utilização que você tem no túnel. Só para, antes da gente ir para o intervalo, o nosso último intervalo agora, chega a mensagem, só para passar que teve ouvinte aqui que nos perguntou, o Adilson perguntou das lombadas e também falou da questão lá no Porto. Esse projeto foi discutido, foi falado, é um projeto de um empresário da área de transportes, é o Bairro Ubuzeiro e seu filho, com especialistas, que seria de um novo terminal de passageiros na ponta da praia. O Fifi, com certeza, tomou conhecimento. Projeto muito bonito, muito bacana, sem sombra de dúvidas. Mas eu aqui imagino que, como várias pessoas, quando a gente comentou a respeito disso, viram a inviabilidade. Já nessa questão técnica, né, de instalar na ponta da praia, entrada do canal, mas o viário hoje, como está, Fifi, seria impossível. Do jeito que está o viário. Eu vi o projeto bonito, mas a solução de viário, como é que você acessa ali com caminhões que vão precisar, porque ali você tem um centro comercial, você tem um hotel, você tem escritórios, enfim, acho que tem até apartamentos. Você vai ter que ter o transporte de caminhões para levar mercadorias. Exato. E eu não vejo por onde eles passam, mas é uma coisa que ainda não chegou a CT para que seja analisado. Em relação ao Valongo, que o nosso ouvinte também, outro, tinha perguntado, a implementação dele lá sim tem uma tendência de possível mudança. Do terminal para o Valongo. O terminal passa para o Valongo, a autoridade portuária já está tratando disso. Sim. Ele vai para o Valongo e ele traz uma vida diferenciada para o Valongo. O governo municipal tem feito algumas ações, Eduardo, que as pessoas, algumas não percebem, outras não notaram. A ocupação do Porto Valongo é o início de uma revitalização do centro. Do lado do Porto Valongo vai ter o terminal de passageiros. Do lado desse primeiro armazém do Porto Valongo vão ter mais 5 ou 6 que vão ser revitalizados. O VLT está levando o transporte para lá, quer dizer, você está requalificando a região central com turismo e procurando espaços para moradias. O centro não vai voltar nunca mais a ser o que ele era. E esquece, não, o centro é o comércio. Quando eu era criança, o hábito era dizer, eu vou na cidade fazer compras, porque os bairros não tinham lojas. Sim. Todos os bairros têm comércios hoje. Santos hoje tem 3 shoppings grandes, fora o Supercentro do Boqueirão. Quer dizer, aquela concentração de comércio no centro, vai ter comércio no centro? Vai, condizente com a ocupação residencial que tem naquele local, para servir aquele público. É isso aí. Eu vou rápido intervalo, mas antes, Emílio, tem uma pergunta para você aqui. O pessoal falou em dinheiro, fica todo mundo com a luz acesa, fala, será que eu estou envolvido nisso?
Se for do lado positivo, né? O Emílio responde agora já, e a gente vai para o intervalo, tomar aquele cafezinho. E a Shirley, Shirley, obrigado pelos elogios aí do programa, falou assim, um ano e meio que a rádio está no ar, a gente tem produzido muito conteúdo bacana aqui. Ela está na Paulista, em São Paulo, trabalhando, diz que sobe e desce todo dia. Você é uma heroína. Com certeza. Subir e descer todo dia, você deve estar muito bem, né? Parabéns com a pra saúde, ela. espero que continue assim. Mas ela cita de novas rodovias que podem ligar ao litoral. Vamos comentar um novo acesso aqui por Porto e um novo acesso que o governador está vendo também com entusiasmo. Não é uma ideia, não estou criticando o governador, pelo contrário, estou elogiando. Não é uma ideia original agora. O Fifi, ele vai lembrar bem, o Fifi tem uma experiência longa, se eu não estiver equivocado, o projeto da ligação Parelheiros-Itaém, aquela região litoral sul, data do governo de Paulo Maluf e o entusiasta, na época, era o deputado estadual Erasmo Dias. Erasmo Dias, inclusive, eu tive uma oportunidade de conhecer uma vez, e eu até brinquei com ele, né? Como é que dentro da Assembleia se fazia uma imposição, projetos, conseguia votos. Ele enfiou a mão na cintura, botou um 38 na mesa e falou, assim, acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Então, ficou muito claro. Um abraço aí aos ouvintes também. Emílio, antes do intervalo, a Justiça Federal vai liberar 2,7 bilhões em atrasados do INSS. Quantia será destinada para pagar os RPVs, até 60 salários mínimos. Quem tem a possibilidade, através da decisão judicial que saiu agora no mês passado de julho? Todas as pessoas que conseguiram a procedência na ação, né, ganharam as ações, na maioria desses RPVs serão ações previdenciárias. RPVs, porque são, como você falou, até 60 salários mínimos, eles são pagos em até 60 dias. Esse dinheiro estava represado pelo governo federal, foi liberado para os tribunais federais, e eles já vão começar agora a emitir as requisições de pequeno valor, que são os RPVs, para que sejam pagas. Isso é uma boa notícia, aí, especialmente para as pessoas, os segurados que entraram com ações, aposentadorias, auxílios-doença e pensões por morte, requerendo aí aquilo que o INSS é comum em negar e acabam tendo que entrar na justiça. O Ricardo Moreira, vou deixar para a volta do intervalo, também quer saber em relação ao Emílio, o posicionamento da OAB. A OAB que vai pedir um acesso aos inquéritos de Alexandre de Moraes, o ministro, e fora do processo legal não há aceitação legítima, segundo ele, e ele quer a opinião de um advogado, a opinião do doutor Emílio. Vou rapidíssimo intervalo com a parte final do programa. Quero agradecer demais e pedir desculpas. Eu não consigo atender todo mundo, até porque senão o Fifi nunca mais participa do programa, porque tem muita pergunta aqui e o pessoal quer solução. Uma pergunta muito interessante, eu vou colocar no ar aqui, em relação ao túnel Zona Leste, Zona Noroeste. Esse aqui é um sonho que eu também gostaria de ter, né? Inclusive, quando eu trabalhava no Santos, eu ficava olhando para o morro lá, viu, Fifi? Eu falava assim, nossa, se tivesse um túnel aqui, a gente podia sair já em São Vicente, ou então acessar a rodovia por aqui, né? Quem sabe um dia. O Fifi vai responder depois a viabilidade, que ajudaria muito também. Nós vamos ter aquele empreendimento ali na região ali do Marapé, Jabaquara, então seria bastante importante também. Eu vou rapidíssimo intervalo e volto já, não saia daí, às 9 horas. Nós estamos agora às 9 horas e 46 minutos. Estamos terminando, mas eu volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383 Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto, inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Sindifisco Nacional, Estecil Santos e Selfie Logística. Já estamos de volta às 9h51, né? Rapidamente aqui lembrando, final de semana, o pessoal vai mandando sugestões de pauta aqui para o nosso especial Rádio Estanil Santos, às 20 horas no sábado, com as reprises também no domingo, às 20 horas. O especial desse final de semana vem com o cantor norte-americano Billy Joel, né? Então, para quem gosta da época aí dos anos 70, 80, Billy Joel com grandes sucessos também, né? Então, você vai conferir aqui nos especiais da Rádio Estanil Billy Joel para participar conosco também, né? Emílio, por gentileza, você poderia responder então para os nossos ouvintes aqui, somente o Luiz, que perguntou, Luiz Fernando, em relação ao OAB, esse pedido de acesso aí a inquéritos do Alexandre de Moraes, está causando um impacto muito grande, até porque o Alexandre de Moraes ele decidiu investigar o caso das mensagens, que foram inclusive transmitidas para o jornal Folha de São Paulo, abriu um novo inquérito sigiloso e a Polícia Federal está intimando o ex-assessor do TSE a prestar esclarecimentos. O ministro tomou a decisão após as próprias reportagens da Folha de São Paulo e a defesa do Eduardo Tagliaferro pediu acesso a todos os autos do depoimento que, segundo ele, não teve até agora. Pois é, esses inquéritos do fim do mundo, né, intermináveis, né, vão durar milhares de anos, pelo jeito, né, o ministro é um imortal. Vai terminar em Lost. Em Lost, é verdade. Mas é importante, a OAB está tomando uma decisão, porque aí é claro indício, né, de que houve aí um equívoco, para dizer o mínimo, né, um uso indevido das funções do TSE para municiar esses inquéritos do STF, né, e por vias tortuosas. Eram mensagens de WhatsApp, e-mails e tudo mais. Ali parece claro que não estão sendo utilizados os canais devidos para devida transparência. O STF acabou de julgar aí as emendas PIX e outras tantas, né? Falou-se tanto lá o ministro Dino da rastreabilidade, da imparcialidade, né? Publicidade,
E esse inquérito do fim do mundo e outros, agora mais um que você falou, e é até absurdo, né? Sim. Ele está envolvido na situação e mandou investigar novamente. Parece o caso que o filho dele foi vítima lá de ameaças e tudo mais. Ele também está, vítima, está sendo o presidente do inquérito. Isso é absolutamente ilegal e inconstitucional. Então, é preciso que a OAB intervenha. É uma postura correta da própria ordem pedir esclarecimentos. A OAB tem essa função, né? Ela participa, ela tem a obrigação, né, constitucional de acompanhar tudo que se refira ao meio jurídico, né? Para ver o que está acontecendo, porque o STF está na hora de acabar com esses inquéritos, eles precisam ter um fim, né? Porque estão concentrando demais um poder num ministro só, é um colegiado, Sim. E ele não pode ficar comandando esse tipo de coisa. Então, é importante para que a gente comece a discutir, assim como foi feito aí com as emendas, discutir essa postura, esse inquérito no STF, que, desde o início, ele é equivocado. Antes que o Adilson da Ponta Praia me xingue, ele já mandou uma meia dúzia de participações e eu confesso que eu sou errado aqui, eu vou passar agora. Ele citou no começo, o Fifi, o uso daquelas lombadas mais extensas, né, que nós temos na Ponta da Praia. Lombofaixa. Isso, se elas não poderiam ser utilizadas em alguns locais, não o semáforo e até rotatórias. Eu não sei se a legislação permite, como funciona isso, mas qual é a sua visão? Ele dá um abraço aqui a todos nós. Bom dia. Então, a lombofaixa ela é ótima, principalmente na acessibilidade, porque ela mantém a altura da lombada na mesma altura da calçada. Exato, então, você não tem a guia rebaixada. Ao mesmo tempo, ela é um redutor de velocidade muito pequena, porque quando você tem a via, qualquer via ela tem o grade da rua mais alto. Se você tem o ponto central da via, a altura do ponto central da via, geralmente tem a altura da guia. Então, se você mantiver a mesma altura de guia a guia, vai chegar no ponto central zero, porque ela está na mesma altura, o asfalto está naquela altura também, então ele chega a zero, ele não reduz a velocidade de uma forma adequada. Então, nem todos os locais dá para colocar lombofaixa. Em alguns locais serviria, outros não. Sim. Por exemplo, quando você quer reduzir velocidade, você faz uma lombada mais curta, não tão larga, e mais alta. Pois não. Aquela que dá um solavanco mesmo, aí o cara não consegue passar. Raspa o fundo do carro. E quando é que surgiu esse tipo de lombada novo? Por causa da grande quantidade de SUVs que você tem circulando. Você pega uma SUV, um carro mais alto, ele passa numa lombofaixa sem reduzir velocidade. Ele passa numa lombada mais estendida sem reduzir velocidade. Agora, se você aumenta a altura da lombada e diminui a extensão dela, a largura dela, aí ele tem que parar, senão dá um solavanco. Então, tem locais e locais. Não são em todos os locais que a gente pode colocar o mesmo tipo de equipamento. Por exemplo, rotatória em Santos, em cruzamentos com mais de 500 veículos hora, não dá para colocar rotatória. Você tem que colocar semáforo. Abaixo de 500 veículos hora, você coloca rotatória e não coloca semáforo. Então, cada caso é um caso. Só para lembrar mais uma vez aqui, a dona Tânia está perguntando a interdição, será agora no final de semana, né, Fifi? É uma pavimentação, é uma pavimentação de 2 dias, se não me engano, ela começa amanhã ou sábado, agora me foge, mas ela acaba domingo. E é uma pavimentação da Rodrigues Alves com o Conselheiro. Na semana seguinte, semana do dia 30, ela pavimenta Luiz Gama com o Conselheiro Neves. É apenas pavimentação. Então, lembrando aqui, dona Tânia, só lembrando, então, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT de Santos, anunciou a interdição da pista Praia Centro, da Conselheiro Neves, no cruzamento com a Avenida Rodrigues Alves, nos 2 sentidos para obras do veículo leve sobre trilhos, VLT. O bloqueio será entre as 20 horas de sexta-feira e as 18 horas do domingo. Então, já fica aí a ajuda em relação a isso. Agora, o Fifi, com a pergunta do nosso ouvinte, o Armindo Lopes, lá do Marapé, do túnel, seria realmente uma obra maravilhosa, ajudaria demais a fluidez do trânsito, não somente para o município, mas até para São Vicente, você teria um acesso ali a... até para você ir embora para São Paulo, pela Imigrantes. Exato. Porque essa obra foi licitada no governo do Beto, ela sai no Marapé, na Dom Duarte Leopoldo de Silva, e chega na Vila São Jorge, do lado do conjunto dos estivadores. É uma obra importantíssima para o município, para você ter uma ideia do fluxo que vem através dos morros para ligar as 2 regiões, Zona Leste e Zona Noroeste. Hoje, no Morro da Nova Sintra, nós temos semáforo, coisa que antigamente não tinha. No horário da manhã e no horário da tarde, no pico da manhã e no pico da tarde, você tem congestionamento no morro, porque a quantidade de veículos que vem de São Vicente
e da Zona Noroeste para a região da Zona Leste é enorme. Então, esse túnel facilitaria muito. Ele é mais ou menos comparável hoje, Eduardo, ao túnel que a gente tem do Rubens Ferreira Martins. Pois não. Imagina se não houvesse aquele túnel para você chegar na cidade, como é que você chegaria? É uma volta tremenda que você daria. Esse túnel da Zona Noroeste é semelhante à necessidade do túnel existente. Muito bom exemplo, viu, filho? Muito bom exemplo. Acho que facilitaria muito. O Flávio Santos faz uma pergunta interessante. Ele diz: a Prefeitura, junto com a CET, tem feito a abertura de algumas ruas ao longo dos últimos anos para dar fluidez. Bem lembrado. Ele cita-se esse expediente de alguns locais que tem ali um fechamento, que eu acho que não são muitos ainda na cidade, mas o Fifi sabe muito melhor. Mas ele também a mudança de direção de ruas. Ele diz que a Luiz de Farias, você citou, que mudou. Foi a Luiz de Farias que mudou a direção? Ele tem razão? Ou foi a Luiz Suplicy? Não, a Luiz Suplicy. Foi a Luiz Suplicy, exato. Você fez confusão aqui, mas é Luiz Suplicy. Houve aquela mudança do Canal 3, o sentido passou Canal 3, Ana Costa, e não o contrário, como era. Isso. Por que teve essa mudança? Por causa da obra da Goiás, que a Sabesp estava fazendo. E o desvio de trânsito se deu através da Luiz Suplicy. E naquele desvio nós percebemos que o trânsito da Ana Costa melhorou muito, no sentido centro-praia. Por que melhorou? Porque tirou a conversão à esquerda, que você tinha na própria Luiz Suplicy. A partir dessa experiência, nós mantivemos o fluxo da Luiz Suplicy, Canal 3, Ana Costa, porque ele dá continuidade, se eu não me engano, aquela rua é Paraguai, aquela rua do lado do Análises Clínicas. Então, você vem direto e passa para Paraguai e resolve o deslocamento da região do Gonzaga para a região da Pompeia e Zé Menino. Eu pessoalmente gostei, achei que foi interessante, deu maior fluidez, com certeza. Para finalizar, 2 aspectos aqui importantes, né? A gente teve o esporte, mas antes, ontem nós tivemos o debate da TV Tati Band Litoral, mandar um abraço lá ao Marcos Bianchi, toda a equipe, trouxe lá o Pedro Campos, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, um grande profissional. Teve a oportunidade, Emílio, de acompanhar esse debate? Eu leio alguma coisa a respeito? Possível. Não, também não. Eu pude acompanhar, apesar de não o tempo todo, mas depois eu acabei analisando os momentos, né, mais importantes. Tivemos alguns momentos com aquela troca sempre de farpas, que é normal num debate entre os candidatos. A gente percebeu mais polarizado com o prefeito, é normal, Rogério Santos. A deputada estadual Rosa Navarre também, né, na sua sempre maneira bastante forte, incidente de cobrar o prefeito. A candidata Thelma de Souza, com a sua experiência mesmo, com a sua visão, algo que ela mesmo classificou, eu não pude fazer, quero tentar fazer agora. E o candidato Nando Pinheiro, né, que é a novidade da eleição, se posicionando. Então, a gente falou, será que ele vai ser o Pablo Marçal? Não, teve uma postura bastante interessante, bastante educada. Alguns momentos também teve um lado um pouco provocativo, mas deu o tom ali, esse debate. Acho que é uma grande oportunidade, Emílio, para que as pessoas conheçam, se é que já não conhecem, né? Nós temos uma experiente política que é a Thelma de Souza, o atual prefeito Rogério Santos, que também já não é um desconhecido, a deputada federal, que muita gente comentou, inclusive, deixa eu mandar um abraço para o Aldo Neto. O Aldo Neto ontem pontuou as redes sociais com o seu pensamento. Eu penso igual, se eu for eleito para deputado federal, que eu cumpra o meu mandato como deputado federal. Essa é uma ideia que eu defendo mesmo. Emílio. Essencial, que se foi eleito, e que cumpra o mandato. E outra coisa, né? Também tem aquela componente de mudança de partido. A pessoa foi eleita por um partido de certa esquerda, da esquerda, de repente, no meio do mandato, muda de partido, muda a sua coloração, passa a ser de um partido de direita. E deixar bem claro, né, Emília, não é por conta da deputada Rosa Navarro. Nós temos aqui, ele esteve no programa, por exemplo, deputado federal Alberto Mourão. Também está deixando aí. A Baixada, veja, desculpa interromper, Fifi também. Se o deputado Paulo Alexandre Barbosa tivesse a mesma ideia, praticamente nós não teríamos mais representantes lá em Brasília. Pois é. Então, é muito claro e muito objetivo isso, né, Emília? Exatamente. É preciso ter coerência, né? Nós elegemos os nossos deputados, a região agora tem lá, são 3 agora, né? 3 deputados federais. É importante que a gente tenha uma representatividade em Brasília. A gente, se houver uma tem um delegado da Cunha, mas não tem vínculo, não se identifica, apesar de ter residência aqui, a gente com todo o respeito que me mereça, né? Ele não tem nenhum vínculo com a nossa região. Então, é preciso que a gente tenha lá. É tão difícil conseguir verbas, né, para a região. E se nós perdermos 1 ou 2 deputados, vai ficar bastante difícil para a região da metropolitana Baixada Santista. Eu vou perguntar para a Fifi para a despedida. A Clarice do Gonzaga fez a colocação já lá no início, em relação ao debate. Ela disse que teme, né, o que foi construído, respeitosamente a todos os candidatos.
ela respeita muito a candidata Thelma, que já fez o seu trabalho, realmente foi prefeita durante um mandato. Ela cita aqui que o senhor Antônio Carlos, né, que está aqui ao lado, teve passagem por várias administrações, tem experiência, mas ela teme. O processo todo de continuidade de obras no Brasil é muito claro, muito notável, né, que quando assume um novo grupo, muitas obras são paradas, são paralisadas para não elencar que quem começou foi o outro. Fifi, você teve a oportunidade de ver o debate, acompanhou alguma coisa? E essa sua experiência como engenheiro, como presidente da CET, você já circulou na prefeitura em várias áreas, e a gente pode não ter a cidade mais perfeita. Sim. Mas o medo realmente da Clarice, eu acredito que de muitos moradores, é essa questão da continuidade de obras, da modernização, e como a gente sabe, as cidades precisam ser sempre melhoradas. Olha, eu assisti o debate, o que me surpreende são pessoas que chegam à política há pouco tempo e dizem que é a nova política, só que praticam os mesmos gestos da política antiga. Se você tem um grupo político com uma liderança, por exemplo, o grupo político do Rogério tinha a opção dele ou do Paulo Alexandre. Chegou-se à conclusão que a melhor coisa para o município de Santos era a continuidade do Rogério e o Paulo Alexandre em Brasília para trazer recursos. Político experiente não tem a cor partidária o tempo inteiro brigando com a oposição. Briga com a oposição na eleição, porque ele tem a responsabilidade de representar a cidade. Ele não está representando o partido dele. Ele é eleito pelo partido, mas quem coloca ele lá são os eleitores, a cidade. Então, ele tem que representar a cidade e tem que engolir sapo, sim. Se ele não compõe com o governo federal, ele tem que tentar viabilizar alguma ação que melhore a vida de quem o elegeu. Não é, olha, eu não gosto desse pessoal, mas eu sou apadrinhado pelo fulano, eu só converso com fulano. Isso não é papel de político. Então, eu me assusto quando políticos se colocam como novidade, mas praticam a política antiga. Vai ser uma eleição disputadíssima, sim, muito disputada. Eu acho que muito semelhante à eleição quando eu fui vice do Papa. Nós ganhamos, naquela ocasião, por 1.771 votos. E a cidade vai escolher quem tem conteúdo, quem efetivamente tem experiência. Esse negócio de grupo novo, grupo velho, vejam quem está dos lados, vejam quem está nos grupos. Por exemplo, a candidata do PL vem com um discurso de novidade, veja quem está do lado dela. Tem políticos ali que estão desde a época de Oswaldo Justo, de Paulo Barbosa, prefeito, década de 80. A família está ali há muito tempo. Então, analise com critério, com isenção. Eu não quero influenciar ninguém, mas analise. Eu acho que é válida a disputa, ela tem que ser salutar, ela tem que ser propositiva, não estilingada o tempo inteiro. Ontem eu vi as propostas genéricas de estilingado o tempo inteiro. Esse negócio de estilingue é a política mais fácil de fazer, só que não acrescenta nada. Infelizmente, não acrescenta nada. Eu estou percebendo que está chegando no final do programa. Isso. Ontem, no debate, também foi dito: me elege que eu vou acabar a obra do VLT. Mentira. Eu ia perguntar, obra do VLT, mentira. A obra do VLT, quem está fazendo é o governo do Estado. Não vai acabar obra nenhuma. O governador do Estado de São Paulo teve em Santos com o prefeito, com o presidente da MTU e com o CEO da Alia, que é a empresa responsável pela obra, para cobrar o final dessa obra. E vocês, essa semana, decidiram que algumas intervenções, algumas paralisações foram canceladas por conta do período da obra e do atraso que a obra está apresentando. Sim, cabe a nós, município, e quem estiver no município ano que vem, e não ficar preocupado em acabar a obra, porque a obra vai ser concluída antes. Então, o próximo prefeito não vai concluir a obra vai estar pronta antes. O prazo que o governo do Estado nos deu é setembro desse ano. Nós estamos em agosto, hoje é dia 22, até meados de setembro o VLT começa a circular em teste. Não cobrem da Prefeitura de Santos o prazo, cobrem do governo do Estado. Sim. Esse prazo é do governo do Estado. Sim. E nós estamos dando todas as condições que eles cumpram o prazo, com interdições e com logística de trânsito de desvio. Quantas reuniões com Alia, né? Alia. Semanalmente, todas as semanas tiveram reuniões ao longo de 4 anos. E sempre vocês ouvem o quê, Fifi? Que vai acabar. Agora, uma coisa interessante, porque não houve movimentação política de ninguém, esse tempo inteiro. No momento que está entregando, surgiram os salvadores da pátria. Essa obra, ela hoje deve ter pronta 95%. Ela está levando 4 anos para ficar pronta. No último ano, foi feito 65% dessa obra.
65. Quer dizer, se a construtora, a empreiteira contratada pelo governo do Estado tivesse tido um procedimento adequado, essa obra tinha ficado pronta em 2 anos. Com certeza. Sofreram os comerciantes da Campos Melo, sofreram e sofrem os comerciantes da região central, só que o custo-benefício dessa obra é maravilhoso. Essa obra ela vai trazer, fora a mobilidade que vai... Ontem eu ouvi a candidata dizer que essa obra está errada, não tinha que ir para o centro, ela tinha que fazer em São Vicente. Meu Deus, ela é candidata aonde? Em Santos ou em São Vicente? Eu vi isso. Que falta de informação. Essa obra, só para você ter uma ideia, Eduardo, em Santos circulam hoje 200 ônibus municipais diariamente e 300 intermunicipais. O objetivo dessa obra é melhorar o trânsito. Devem sair de circulação 60 ônibus intermunicipais e 40 municipais. Então, você tira 100 ônibus por dia de Santos. Olha aí. E você tem um transporte mais adequado, um transporte não poluente, Sim. que leva mais gente, você leva desenvolvimento para a região da Vila Nova, Paquetá. É uma obra chata, complexa para caramba. Foi trocada toda a tubulação de águas pluviais, de esgoto e de água potável do trecho de 8 quilômetros do VLT. Pavimentação nova, calçada nova. Agora, ela deu problema? Inúmeros problemas. Sim. Nós tentamos minimizar dentro do nosso limite. Eu só não consegui entender, eu vou me estender só para finalizar esse tema, que é muito importante essa fala, né, Emílio? Me causa um pouco de frustração, em que pese a obra ser realmente justa e necessária, a manutenção da rede elétrica suspensa, Sim. aérea. Eu gostaria de ter visto ela ser rebaixada, Então, subterrânea. Então, na negociação da segunda etapa do VLT, o prefeito era o Paulo Alexandre, e ele pediu ao governador, porque ele não era previsto inicialmente, ele pediu ao governador que embutisse a tubulação elétrica. Isso fez parte do EIA-RIMA que foi apresentado à população. A hora que começou a obra, que nós começamos a cobrar esse embutimento, essa obra do VLT, eu não vou lembrar o número exato, mas algo em torno de 240, 280 milhões de reais. O embutimento da tubulação elétrica, mais 240, 280 milhões. Então, o governo do Estado falou, olha, ou eu faço o VLT, ou eu não faço nada. Embutir a tubulação elétrica eu não consigo. E é uma opção de governo. Sim. Eu quero o transporte, ou eu só quero a parte urbanística. É mais bonito? Sem dúvida alguma. Não se discute isso. Mas não foi possível fazer o embutimento. E aí a gente fica com a rede aérea ainda colocada. Sim. E a gente tem um transporte de qualidade. Olha, Eduardo, para encerrar minha fala sobre esse assunto, eu não tenho dúvida que a hora que o VLT começar a andar, as pessoas vão começar a entender o ganho dessa obra. Agora, me assusta candidatos a prefeito de Santos, nesse momento, desqualificarem a obra e jogarem para a torcida o tempo inteiro. Olha, eu vou resolver o problema da calçada quebrada no comércio do centro. Não se preocupa, não vai dar tempo, vai resolver agora em setembro. Em agosto, setembro resolve. Se preocupe em resolver outras coisas caso vença. Mas se prepare melhor para tentar vencer. É o que a gente fala, desinformação é pior, né, do que até a negativa de algo tão positivo. Quem também está acompanhando o programa Dando um Bom Dia aqui no Facebook, aqui não na minha timeline aqui, é o doutor Roberto Faria, mandando um bom dia para todos nós também. Emílio, para finalizar, é tão importante que a gente, nessa questão do voto, que é um direito, que quando a gente até evoca a própria OAB, a ordem, por alguns locais que a votação não é tão clara, que as pessoas tenham essa consciência. É dado o voto, essa liberdade que nós temos, né? Temos aí a questão da própria Venezuela, que é um exemplo péssimo, né? Porque nós não podemos seguir nem de longe, mas essa questão que o Fifi colocou, observar a proposta, observar o que está sendo colocado, né? E é uma ferramenta que é uma arma positiva, que é o voto. Esse é o maior poder que o cidadão, o eleitor tem, né? E tem que ser bem utilizado. As pessoas precisam prestar atenção no programa que o candidato está apresentando, qual é as suas credenciais, se ele realmente conhece a situação, a cidade, os problemas e tudo que o cidadão precisa, ou se ele é apenas mais um aventureiro que se candidata para estar em evidência por algum motivo, né, e nada além disso. E que, se eleito, fará um governo ou um desgoverno horroroso que vai nos prejudicar durante 4 anos. Então, é preciso focar nas propostas e nas posturas dos candidatos, se eles estão adequados àquilo que o eleitor pensa. Perfeito, não dá tempo para mais nada. Lembrando, né, Campeonato Brasileiro da Série B, ontem o Santos tropeçou contra o último do Campeonato Guarani em Campinas, 1-1, quase ainda se atrapalhou no final. E na grande partida, o jogo esperado no Allianz Parque entre Palmeiras e Botafogo, um grande jogo.
Botafogo vencia por 2-0, o Palmeiras empatou, fez o terceiro gol, e aí o VAR é que anulou o gol, o árbitro tinha dado o gol, o VAR anulou um toque do zagueiro Gomes, do Palmeiras, né? E quase que aconteceu mais uma vez, e o Botafogo tem um trauma, né? O Botafogo ontem estava vendo de novo, né, Fifi? Aconteceu o que aconteceu lá atrás. Não fora por pouco ainda, o Gabriel Menino bate uma falta na forquilha. Nossa. No último minuto. Quer dizer, se entrasse aquele gol, o Palmeiras não classificaria, não, iria para os pênaltis. Mas futebol é isso aí mesmo, é muita emoção, né, Fifi? Importante. E olha, ia para os pênaltis numa condição muito favorável. Muito favorável. O Botafogo estaria ali. Olha, o John Textor ontem, com certeza, tomou bastante chá de camomila, né? Ele não pode reclamar dessa vez, né? Porque o VAR foi favorável. E gostei muito da postura da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, viu? Muito lúcida, traz um lado diferente para os presidentes dos clubes de futebol. Antônio Carlos Gonçalves, nosso querido Fifi, aqui presidente da CT. Obrigado pela presença, muito elucidativa. Vários ouvintes aqui agradecendo, porque tem pouca oportunidade que você participa. Teve aqui, acho que foi o Haroldo, não foi que você participa de outros jornais, mas te deixam para falar pouco de trânsito, você fala de outras notícias. E aqui ele deixou você falar bastante. Não é questão de deixar, é que depende da pauta, né? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui, a gente está sempre à disposição. Obrigado, um abraço. Obrigado. Ótimo final de semana, já estamos na quinta. E, Emílio, vamos aguardar aí, né, a nossa política, vamos aguardar aí aquilo tudo que vai acontecendo nos bastidores e sempre contando com a sua participação. Lembrando, né? Quem quiser encontrar aí nas redes sociais o Dr. Emílio Puimi, como é que faz para acessar as suas redes sociais? Pode entrar em contato pelo meu e-mail, emiliopuimi@hotmail.com, redes sociais, né, Emílio Puimi Advocacia. E eu não falei, lembrando, né, o Luiz Plácido em Coimbra, Portugal, mandou bom dia, um abraço, Luiz, um abraço para você, vocês que aí já é boa tarde. A Meire, na Tailândia, também mandou bom dia, perguntou se nós vamos ter atletas aqui da Baixada Paranaense. Tem sim. Aí depois eu passo os nomes direitinho para você. E um abraço ao César Morgado, em Bolton, na Inglaterra. Chique demais, hein? Um abraço para você. Ótima quinta-feira. Continue com a gente. Sai o Ponto a Ponto do ar e vem a programação 24 horas com muita música e 22 jornalistas com informação da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto, inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio, Autoridade Portuária de Santos. Apoio, Sindifisco Nacional, Estecil Santos e Selfie Logística. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.